necessário, nesse momento, fazermos uma pausa para pensarmos dos mais graves quesitos da evolução humana, a autoiluminação. Do ponto de vista antropológico, surgimos na monera e nos encontramos na fase hominal, exatamente no período em que denominamos de construções nucleares. A felicidade buscada, no entanto, nos parece fugidia, sempre se encontra no lugar em que não estamos. E sempre estamos no lugar em que não a encontramos. Por esta razão, o ser humano contemporâneo, conquistador das estrelas, sonhador das micropartículas, não encontrou a prometida felicidade que tem sido a busca incessante do ser pensante. Léon Denis, o admirável escritor francês, narra com muita doçura que a criatura humana atravessou os milênios, passando pelas culturas mais diversas, na busca da sua imortalidade, sem a possibilidade de encontrar a certeza da vida além do invólucro carnal. Chega à maturidade tecnológica, rico de informações e pobre de sentimento. Sonha com os astros e perde-se no planeta que lhe serve de berço. Escreve poemas de amor em árvores, atravessa desertos, mergulha na intimidade submarina das águas e, de vez em quando, diante de um esquife, considera o ser amado que acaba de morrer. Aqueles olhos que refletiam luz, a cabeça que se agitava, o pulsar emocionado do coração, os braços abertos para afagar, perderam toda a mobilidade. E perguntamos, e agora? Será que a morte tradicional conseguiu aniquilar a vida que és tua no universo? Será que este universo encantador, que apenas agora penetramos num dos milagres quantitativos dos seus astros, será o primeiro universo da nossa história? Ou estamos caminhando para um caos, como a tradição platônica falava de Atlântida, que desapareceu na intimidade das águas oceânicas, ou como as antigas cidades bíblicas, que se perverteram a tal modo que uma autoexplosão destruiu Sodoma e Gomorra. Que faz a criatura humana na imensidão do universo? Quem sou eu? De onde vim? Para onde vou? Se abraçarmos a filosofia, encontraremos nos pré-socráticos a informação de que a vida é um poema para ser cantado em todas as ocasiões. No entanto, Demócrito,
do período socrático, afirmava que a vida constituída de moléculas materiais se desintegrará uma vez para todos. Toynbee, o notável filósofo inglês, sociólogo, assinalava que a beleza do ser que ama é correspondente à da luz que aquece, e o mal que alguém realiza é semelhante ao pântano no qual os imprevidentes se afogam. Que será a vida que se manifesta em uma micropartícula ou na grandiosidade de uma estrela? Como entender que uma estrela de primeira grandeza, com seu brilho jamais ultrapassado, também amadurece, torna-se pálida como o sol em quinta grandeza, ou se transforma numa estrela anã que sucumbe em uma alta explosão e as suas partículas se transformam em uma realidade mínima em volta dos planetas, até quando não se sabe. Mas é indispensável viver. Se não conhecemos como a vida se nos apresenta, saibamos pelo menos honrá-la como desejaremos a felicidade. Interrogações desse quilate apresentam-nos um planeta glorioso com 8 bilhões e 300 milhões de seres da sua superfície, e provavelmente não somos os únicos a pensar, porque nas grandes divagações históricas também se há vida na vida intraterrestre, mas também extraterrestre. Será que a vida se originou realmente em uma molécula ou se originou em um pensamento? Mas o que importa é que a vida concedeu ao ser que pensa o poema grandioso da sinfonia do amor. O amor de mãe, a canção longínqua de um peito dorido pela saudade. O amor da paixão que devora as carnes e consome a energia. O amor paciente, que espera, que sorri, que tem certeza da realidade que transcende a nossa capacidade de pensar. Leon Denis tem a oportunidade de sonhar, de cantar aos ouvidos do século XIX o poema magistral da sua pena iluminada. E é através dele que conseguimos decifrar o grande enigma: Deus, o sofrimento, esse processo que decorre da fragilidade orgânica de que somos constituídos. Mas foi Allan Kardec, o eminente, emérito, professor francês, que depois da sua aprendizagem com Pestalozzi, veio a Paris educar a França e apresentou a educação do mundo através da caridade. Foi o eminente Denisard Rivail, que de um momento para outro foi chamado por desconhecidas vozes que vinham de ultratumba e diziam que a vida
é o mais belo poema que existe. E viver é uma honra imerecida para aqueles que não sabem valorizar a oportunidade de ser muitos preocupados em ter, através do seu pensamento iluminado. O professor Rivaio penetrou no âmago dos mistérios do pensamento filosófico, mas também do materialismo dialético, o materialismo histórico e o materialismo mecanicista, oferecendo-nos material para compreender por que fomentamos a guerra. E ele pergunta às entidades que administram o mundo: por que existe a guerra? E esses benfeitores da humanidade respondem: por causa da predominância da natureza animal por cima da natureza espiritual e predomínio das paixões. Mas o que pretende Deus com a guerra? Já que a criatura humana espontaneamente não resolve por evoluir, através da agressividade e do sofrimento, busca, mais tarde, o caminho da paz, até onde vá a nossa imaginação. O ser humano é belicoso, é agressivo, o que levou o pensamento do século XVIII, da filosofia cética, a dizer: o ser humano é um animal que pensa, mas não é um animal que controla o fruto dos seus pensamentos. A velocidade das suas ideias é muito maior do que o esforço moral do seu caráter. E é por isso que existe a guerra. Mas não somente a guerra entre as nações, a guerra interior contra as próprias paixões. Por isso, com muita propriedade, o apóstolo Paulo, evocando Jesus, que ele era modelo e guia, respondeu que tudo quanto queria nem sempre podia, tinha forças para realizar. Entretanto, aquele esforço que ele subestimava, dele fez a figura sublime do pensamento de Cristo, traduzido pela figura incomparável de Jesus. A tal ponto que ele disse: não sou eu quem vive, é Cristo quem vive em mim. Nunca tivemos tanta saudade desse Cristo que viveu no coração de Paulo, naqueles dias bem semelhantes a estes dias. O homem era o algoz do próprio homem. A dor era o cavaleiro misterioso que cavalgava as emoções mais preciosas da vida. E através da grande noite medieval, que durou 1000 anos, o ser bípede continuava um animal que pensava apenas. Com a bênção das luzes do conhecimento, o seu pensamento adquiriu diretriz de segurança, desde o dia em que o homem da cruz disse entre lágrimas e suor de sangue: eu vos amarei até o fim dos tempos, dando-nos uma esperança que se converteu em alegria nas palavras que houvera dito anteriormente. E hoje, 2000 anos quase
Depois, aquele verbo inflamado das praias de Cafarnaum. Aqueles olhos que contemplavam a natureza do mar da Galileia. Aquela voz doce, como uma flauta, e meiga, como um beijo do amanhecer, chamando-nos para que nos voltemos para dentro de nós próprios, porque Deus não está lá, não está distante, está dentro de nós. Somos deuses, disse ele, e podeis fazer tudo quanto eu faço, e muito mais, se quiserdes. Mas a sociedade de todos os tempos tem duvidado do seu próprio querer, das suas forças, da sua energia, do seu poder, apesar de a cada instante demonstre a força da sua tecnologia de ponta e as possibilidades infinitas de realizar. Por essas razões e outras mais, ainda estamos vivendo os dias apocalípticos da profecia de João. A dor martiriza-nos, a desconfiança amarga-nos, a esperança titubeia e o desejo de ser feliz, com dúvidas, permanece dizendo bem baixinho: vinde a mim, eu estarei convosco em todos os dias da vossa vida. Porém, por mais que nos esforcemos, a linha horizontal da vida, de quando em quando rompe-se, faz uma caída, ou alteia-se, fazendo-se uma montanha, através da qual a vida nos surpreende com painéis jamais imaginados. É por isso que Jesus percebeu àqueles dias o que estava reservado para os nossos dias. E sabendo da nossa fragilidade, mas também das nossas incertezas, prometeu que mandaria vir alguém. Ele ia pedir a Deus para que mandasse o Consolador, a fim de que tivéssemos um guia para encontrarmos o reino dos céus que ele havia trazido e recusamos. Foi então, no difícil período do século XIX, no espaço de guerras, pois que ao desencarnar Allan Kardec, a humanidade entrou na guerra franco-prussiana de 1870 a 1871, e se proclamou guerras nunca mais. Elas sucederam-se, e em 1914 irrompeu, através do absurdo da intolerância, do fanatismo, que levou a mão armada a assassinar uma família real europeia e abrir as portas para a consumpção da criatura humana. Mas ao terminar, em 1918, os filósofos proclamaram guerra nunca mais. Aquela havia sido a pior guerra que a humanidade registrara nas páginas da história. Mas, no primeiro dia de setembro de 1939, a Rússia, sem razão qualquer, resolveu invadir o norte da Polônia. E no mesmo dia, sem aviso prévio, a Alemanha invadiu o sul da Polônia. Começou a Segunda Guerra Mundial. Jamais
a criatura humana descera à possibilidade animal, agressivo, do que nesta Segunda Guerra Mundial. E quando foi proclamada a paz, embora no Pacífico o Japão e os Estados Unidos permanecessem por um período mais longo, até o momento atômico de Hiroshima e de Nagasaki, a humanidade respirava uma paz intranquila. A Europa estava esmagada e o mundo perdeu a ingenuidade, a inocência, adotando o pensamento de Marte, o pensamento existencialista, viver agora, gozar agora, porque de repente cai a bomba e tudo desaparece. Entramos no materialismo existencialista. A França exibiu, ao lado da antiga enciclopédia de Voltaire e de outros, a indiferença pelo bem e a exaltação do prazer. É nesse período que o existencialismo torna-se a filosofia do momento. E à medida que essa filosofia se engrandece, o mundo se arma com medo da Rússia e daquele comunismo de Stalin e dos seus sucessores. E novamente, o monstro da guerra ressurge. Ele ressurge no Oriente, ressurge de maneira perversa. E para poder silenciar-lhe a ambição, os pactos de paz de Varsóvia são desrespeitados, porque se passa a utilizar de armas proibidas, como aquelas que a América lançou no Vietnã e nos países do Oriente, que eram proibidas por causa do seu efeito laranja, e algumas outras armas de destruição química, que a tecnologia, através do esforço notável de Madame Curie, conseguiu penetrar neste mundo, que é o mundo que estamos vivendo, o mundo atômico. Essa polonesa extraordinária que veio para Paris e começou a examinar pechblenda, uma substância de pedra, a derreter a pechblenda na intimidade da Universidade da Sorbonne, quando perdeu o marido no acidente de carroça, e quando seu corpo de mulher pediu outra companhia, e ela perdeu o prestígio na hipocrisia da sociedade, até aquele dia que, tendo as mãos feridas, sem saber a razão, no laboratório de madeira, nos fundos da universidade, com as luzes apagadas, ela viu sobre uma porcelana, aonde havia colocado toneladas e toneladas e toneladas de pechblenda, ela viu uma luz mirífica, havia penetrado na energia atômica. Morreu de câncer, que o átomo conseguiu destruir, mas ficou eternizada pelo seu amor à humanidade. Esse átomo destruiu as cidades do Japão, mas esse átomo destrói as células cancerosas do organismo humano, porque tudo na vida tem o seu lado bom, tem o seu lado ignorado, que nós chamamos o mal. E o átomo que destrói através dos séculos também tem o milagre das produções
que tornaram o planeta terrestre um dos melhores do sistema solar. As grandes contribuições das mini-partículas até o momento da energia da inteligência artificial. E percebemos, de uma forma subversiva, que ainda a felicidade não foi possível, porque nos esquecemos de um detalhe que Jesus nos ensinou, e tão óbvio que não é necessário repetir: colherás o que semeaste, nunca receberás a colheita de outrem, nem experimentarás o sofrimento que não tenhas produzido em outrem. Uma frase, por exemplo, vou narrar sob a ação da minha própria emotividade a história real, que eu li há mais de 50 anos. A vida é tão curiosa. Planejamos algo e sai exatamente o contrário. E quando não mais esperamos, isso volve à nossa imaginação, ao nosso remorso ou à nossa capacidade de reproduzir. A cena é muito curiosa. Uma senhora de classe média está diante de uma casa de adoção de órfãos. Leva nas mãos uma menina de 3 anos. E naquele momento dialoga. Diz à senhora que as recepciona: é minha filha, chama-se Cláudia. Eu gostaria de pedir-lhe agasalhar por um pouco Cláudia na sua instituição. Lembre-se de que já estive aqui e negociamos este momento. Eu deverei internar-me em um hospital para uma cirurgia e, como sou viúva, Cláudia necessita do apoio e da amizade de alguém. Filhinha, esta senhora, a partir de agora, será sua mãe, porque a mãezinha vai ser internada para continuar viva. E a pequerrucha contempla aquela mulher de face pálida, os olhos brilhando, e um nervoso especial na face que a faz tremer o corpo inteiro. Depois, eu virei buscá-la. Está bem? Oh, mamãe, não demore muito. Não demorarei. E Cláudia perguntou à senhora como era o seu nome. E daí por diante, começou a chamá-la conforme foi determinada pela estranha. No primeiro dia, ela sentou-se à porta e a senhora perguntou: o que fazes? Estou esperando mamãe voltar. Não, Cláudia, a cirurgia demora. Sua mãe vai tirar alguns órgãos. Depois ela vai ter uma convalescença para recuperar as forças, para poder carregar você. Então espere aqui. Vá lá para dentro e brinque com as outras crianças. E Cláudia, através de um olhar de profunda melancolia, levantou-se e foi brincar com as outras crianças. No dia seguinte, depois, bem depois, e certo dia, alguns meses depois, ela perguntou: senhora, é verdade que mamãe não veio me buscar? É, minha filha, é verdade. Algo aconteceu que ela deixou você aqui, sob a minha proteção. Senhora, poderei chamar você de mamãe a partir de agora? Oh,
desde aquele dia que eu sou sua mamãe. Cláudia sorriu. Passaram-se os anos. E, de repente, um casal estranho bateu à porta daquela casa para vir buscar uma criança recém-nascida, mas morava no outro lado dos Estados Unidos, na Califórnia. E Cláudia morava em New York. Era de um lado ao outro do país. Tudo era muito longe. E o casal estava encantado porque ia levar uma criança recém-nascida como seu filho. Bem, aquele casal que morava em Los Angeles havia feito de tudo para procriar. E quando não pôde, a senhora teve uma ideia. Nós somos ricos, disse ao marido, façamos uma viagem. Demoremos 10 meses. E quando voltarmos, tragamos uma criança recém-nascida, nosso filho. Todos saberão que é nosso filho. E que importa se a carne não é minha, nem é sua, mas é a carne de um filho. Ele é que é seu. Podiam viajar, realizar uma viagem pelo país. E quando chegou um período de quase 10 meses, eles foram a New York e visitaram uma casa de adoção de órfãos. Havia uma gestante que desejava procriar e largar a criança em qualquer lugar. E logo eles se candidataram a ser os pais. Atendida a papelada oficial, a data foi marcada porque a criança nasceu. E no dia em que eles deveriam receber a criança, por uma questão que não haviam pensado, ao chegarem à casa de órfãos, encontraram uma menina triste, sentada à porta, e perguntaram, olá. Ela olhou e tentou sorrir. O que está fazendo? Esperando mamãe, que não virá nunca mais. Ah, mas é natural. Como é seu nome? Perguntou a senhora. Cláudia. Ah, Cláudia. É o nome mais belo que eu tenho na língua inglesa para quando Deus me der uma filha. Cláudia, você está aqui há muito tempo? Há bastante tempo. Cláudia, você já montou num pônei? Não, senhora. Cláudia, você sente muita falta de mamãe? Falta-me o ar, porque mamãe é o meu ar. Cláudia, você gostaria de pegar um avião, fazer uma viagem? E a senhora aqui fica, na hora que sua mãe chegar, se não vai chegar, se vai chegar, ela telefona. Eu e meu marido traremos você. Você quer morar comigo uma temporada, Cláudia? Oh, senhora, eu sou uma Cláudia triste. Só serei feliz quando mamãe voltar. Você se importa? Não, não me importo. O meu objetivo não é substituir sua mãe. Ninguém substitui realmente uma mãe. Mas é ser também uma mãe para você. Está bem? E ela olhou para a senhora, que estava aturdida, porque Cláudia não era a sua candidata, era a criança recém-nascida. Mas ela disse ao marido, algo me diz para levar Cláudia. Recomecemos o trato dos papéis e em poucos dias Cláudia irá para Los Angeles, para o nosso rancho, para viver conosco. Está bem, Cláudia? E ela riu. Daquela vez, está bem. Foi assim que eles pegaram um avião uma semana depois.
Cláudia estava deslumbrada, mas triste. Chegou à Califórnia, o estado da eterna primavera. Aí ela soube que o cinema mundial estava ali perto, em Los Angeles, em uma outra cidade chamada Hollywood. E ficou curiosa e foi morar numa fazenda, num rancho maravilhoso. Ficou deslumbrada ao ver os cordeiros, a ver também os cavalos, a montar um potro pequeno que o senhor, a quem ela chamava meu pai, brincava no cercado, porque aquele potro era próprio para a educação infantil e de crianças doentes. E Cláudia foi mudando, foi mudando. A senhora dava-lhe tudo que o amor pode oferecer. E um dia, Cláudia lhe perguntou: senhora, é verdade que você não vai me levar para minha mãe? É, Cláudia, você é minha filha. Nós assinamos, você é minha filha. Senhora, você me deixa chamar mamãe? Mas, Cláudia, nem é preciso, porque eu sou sua mamãe. Foi assim que a vida de Cláudia teve lugar. Passaram-se os anos. Um dia, um homem muito rico telefonou para a agência de detetives em Nova York. Aqueles detetives eram chamados X9. Bem, isso foi lá nos anos 30 do século passado. Era uma carta singular. Um detetive pegou e estava-se escrito: quero propor-lhe uma coisa impossível. Mas os senhores dizem que os seus repórteres foram gerados para tornar possível aquilo que é impossível. Eu estou casado há muitos anos. Sou muito rico. Tenho dado à minha mulher tudo que o dinheiro pode comprar. Mas ela tem uma tristeza que eu não posso compreender. Muitas vezes eu lhe pergunto: o que é que lhe falta? E ela, tranquila, diz: nada. São apenas saudades do coração. E até que, por fim, eu tanto insisti que ela terminou fazendo-me uma confissão. Ela estava viúva fazia pouco tempo. Ela morava em Nova York e tinha uma filha de uma beleza incomum. A menina chamava-se Cláudia. E ela, porque não podia ver a filha perder a vida por causa da pobreza, e porque a menina tinha uma problemática ocular, tinha uma doença nos olhos e caminhava para a cegueira absoluta. Então eu estive nos oftalmologistas e todos disseram: não há cura, senhora. Pouco tempo, dentro de pouco tempo, ela estará totalmente cega. Então, eu preferi dá-la numa casa de caridade, porque talvez alguém pudesse levá-la à Europa para tratamento. O senhor sabe que o dinheiro pode comprar tudo, falou ela entre lágrimas ao marido atento e surpreso. E desde esse dia que eu deixei a minha filha na casa de órfãos, que eu perdi a alegria de viver. Mas Deus é impenetrável. Um mês depois, você me pede casamento. Eu não esperava nunca mais. Afinal, eu não sou uma Miss hollywoodiana.
E você casou-se comigo. E você é tão rico. Você poderia levar minha Cláudia a qualquer lugar do mundo. Mas eu não tive a coragem de dizer que, sendo mãe, eu entreguei minha filha para que outrem pudesse salvá-la. Eu não abandonei a minha filha. Eu coloquei no lugar onde teria ela uma possibilidade, pelo menos, coisa que eu nunca lhe poderia dar. Tem mais. Eu quero contratar um detetive para descobrir Cláudia e trazer essa menina para a felicidade da sua mãe. Estou mandando um cheque de $10.000. O senhor pode usar o quanto quiser. Eu sou muito rico. Então, o detetive olhou a carta e disse: é um louco. Como eu vou encontrar uma Cláudia nos Estados Unidos? Então ele fez uma carta: dê-me um detalhe de Cláudia. E ele perguntou à esposa. Ela chegou à janela e disse: era uma menina de 4 anos. Mas ela tinha alguma coisa especial. Bom, ela gostava de cantar. Uma menina de 4 anos, ela gostava de cantar. Então o detetive disse: é um sinal. Ter primeiro que encontrar uma Cláudia e depois uma Cláudia cantora. Não vai ser fácil. E deixou de lado. Mas a menina Cláudia ficou na mente dele. E ele, na semana seguinte, pegou a carta e releu. E disse: mas é um desafio. Para que eu quero esse cheque? E começou a sentir-se desafiado. Primeira coisa, ele procurou o Centro de Estatística norte-americana para saber quantas Cláudias havia nos Estados Unidos. E teve a surpresa de que 32.000 Cláudias eram registradas no Departamento de Estatística, em todo o país, até nas ilhas. Ele aí disse: é impossível. Bem, mas num domingo, ele pegou aquelas Cláudias e disse: como é que eu faço? Voltou ao Departamento de Estatística para saber em que estados havia Cláudias. E o departamento lhe forneceu uma lista de 12 estados nos quais havia uma certa abundância de Cláudias. E ele olhou e disse: é realmente impossível. Mas Cláudia continuava atormentando-o. Ele não saberia por quê. E ele resolveu começar por Nova York. E era uma menina deixada numa casa de órfãos. Quantas casas de órfãos havia em Nova York? Àquele tempo, havia muitas. Ele anotou e teve uma ideia: visitar cada casa de órfão, para descobrir se algum dia tiver ali uma menina de nome Cláudia. Fez a lista e foi à primeira casa de órfãos e recebeu uma decepção. Era proibido por lei dar qualquer notícia de criança que foi adotada por alguém. É lógico. Essa criança adotada é uma vida nova. Não pode ser identificada por ninguém. E ele ficou desanimado. Mas ele perguntou: en passant, poderia me dizer? Muitas Cláudias. E aí ele foi a todas aquelas casas de órfãos. Mas se continuasse a gastar a vida, e não encontraria nas casas de órfãos. Então ele desistiu. Mas aquilo que se cravou nele fez que ele voltasse a pensar em Cláudia. Meu Deus, como é que eu vou pensar
E ele soube que em New Jersey havia também. E ele esteve, e disseram que em Nova York havia tido uma casa de órfãos muito famosa, fazia muito tempo. Exatamente aquele tempo em que Cláudia fora entregue. Ele resolveu voltar. Já se havia passado um ano. Ele se correspondia com o cavalheiro que descrevia e dizia: impossível, 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 mas estou tentando. Então ele disse: impossível, é a minha última chance. Eu vou a essa casa de órfão que foi destruída e tem apenas algum remanescente. E no domingo ensolarado, ele foi para a periferia de Nova York e encontrou a bela casa agora com poucas crianças. Quando ele bateu à porta, veio atendê-lo uma senhora fascinante, dessas mulheres que nasceram para ser mães dos filhos dos outros. Ela vinha enxugando a mão no avental e disse: perdoe, eu estou fazendo bolo de fubá, porque as minhas crianças adoram bolo. Ele disse: eu estou sentindo cheiro. Ela sorriu e disse: estou às ordens. Senhora, eu lhe vou fazer uma pergunta. E lhe rogo, a senhora tem filho? O senhor não imagina quantos já passaram por aqui. São meus filhos. Eles agora estão conquistando o mundo. Então, por seus filhos, me dê uma resposta consoladora. A senhora, por acaso, durante o seu tempo, lá distante dos anos 30, recebeu alguma órfã de nome Cláudia? A mulher espantou e disse: que pena, eu não posso dar notícias das nossas crianças. Mas, senhora, basta me dizer: sim, eu saberei que ela esteve aqui. Mas meu amigo, era uma Cláudia que gostava de cantar. Toda criança aqui gosta de cantar. O problema é nós aguentarmos o canto das crianças daqui. Ele sorriu. Ela parou e disse: por que o senhor está procurando? Bem, porque a mãe dela, a mãe de verdade, está muito triste. E gostaria de morrer sabendo que ela fez uma coisa boa. Encaminhou a filha para alguém salvar da cegueira. E ela era candidata à cegueira. Deve ter sido uma pena. Mas, um momentinho, o bolo está cheio. Um momentinho. Ela saiu correndo e ele disse: ela vai olhar os arquivos, porque mulher é uma coisa diferente. Sempre age de maneira inesperada. A gente espera uma coisa, ela faz outra. E o pior, sempre acerta. Então ele se encostou na parede e daí a pouco ela veio muito corada. Imagine, temos poucas crianças, mas nesses anos do passado, o senhor imagine, é uma porção de coisa e tal. Como era mesmo o nome da criança? Ele disse: Cláudia. Ela disse: ué, a minha imaginação e memória recordam que nós tivemos 4 Cláudias. Eu me lembro, 4 Cláudias, não na mesma vez, mas durante a década 1930, 1940. Ele disse: senhora, havia até uma que era loura, de olhos azuis, e que gostava de cantar. E para onde foram? Meu Deus, eu terminarei presa. Bem, uma foi para Oklahoma, a outra
A outra foi... nem lembro. Mas eu sei que uma foi para a Califórnia. Eu me lembro sim da senhora. Mas pelo amor de Deus, esse é um caso morto. Já morreu todo mundo. Estamos 20 anos depois. O senhor me dispense, mas se encontrar Cláudia, diga-lhe que eu nunca esqueci dela. E ele tinha certeza que Cláudia estava agora na Califórnia, onde estavam várias Cláudias, mas uma delas estava na Califórnia e possivelmente em Los Angeles, a cidade da ilusão, da beleza. Então, ele programou uma visita a Los Angeles e começou a procurar jornais antigos. Quando de repente, ele soube que o Nightclub estava apresentando uma jovem que se ia apresentar em dezembro em Nova York, na Rádio City de Nova York, fazendo a sua apresentação ao mundo, porque era uma cantora muito jovem, muito loura. Ele então foi rebuscar o setor de músicas e percebeu que uma novata estava fazendo treinamento num clube para ir para o City Hall de Nova York. E quando ele chegou à porta do clube, ele viu um pôster, uma fotografia inteira e uma jovem de beleza incomparável, os olhos abertos, como se fitasse o infinito, olhos azuis, o porte. Era fascinante aquele vulto. E dizia o clube em que ela estava cantando, e embaixo, Cláudia, o canto dos anjos. Ele disse, é a minha Cláudia. Comprou a mesa e esperou a hora de servir o café, de servir a apresentação, sentou-se bem de frente do palco, e quando o pano de boca se abriu e apareceu aquela jovem loura cantando All Memory River, imitando o grande cantor da época, Al Jolson, o velho Rio. Ela estava até com as marcas de tinta preta, porque era a história de um escravo, lembrando do rio Mississippi e da escravidão. A música comoveu o mundo e era um desafio. Ela então estava cantando. Quando ela fala que o rio era indiferente àquelas gaiolas que levavam os escravos, a sua voz se tornou mais plangente e parece que uma lágrima desceu na garganta de Flauta. Ele ficou emocionado. Dias depois, ele descobriu onde Cláudia morava. E na hora em que ela foi para o Café Clube para cantar, ele foi à residência da sua família e foi muito bem recebido na mansão, agora uma mansão de luxo. Tocou a campainha, veio a serva, ele pediu para falar com a senhora. Veio uma senhora de cabelo embranquecido, de olhar terno, e perguntou-lhe que podia ser útil. Ele disse, mande-me entrar, por favor, porque eu desejo conversar muito com a senhora. Ela apresentou uma certa surpresa e perguntou, nós nos conhecemos? Ele disse, ainda não. Então faça o favor, sente-se. Senhora, eu venho aqui numa missão ingrata. Eu lhe vou dar talvez o maior choque da sua vida. Perdoe-me. Eu tenho que salvar uma vida e corro o risco de aniquilar a sua vida. Ela disse, mas o que é assim tão sombrio? Ele disse, Cláudia. Cláudia, minha filha está cantando agora no clube. O que é que o senhor vem me dizer?
Eu venho dizer que a mãe de Cláudia... Mas a mãe sou eu. Não, senhora. Você é a mãe adotiva. A mãe de Cláudia mora no outro lado. E então, ela quer saber apenas se Cláudia é feliz. Não quer ver, não quer nada. Só quer saber se ela viveu, se ela é feliz. Ela diz, meu Deus, minha filha é feliz. Muito feliz. Ela é cega, mas ela canta. A sua voz é maravilhosa. Quando eu a tive, ela nasceu com tendência à cegueira. Senhora, eu conheço toda a história de Cláudia e da mãe de Cláudia. Eu não a perturbarei. Eu só quero saber se ela é feliz. Não sei. O senhor venha aqui amanhã e pergunta a ela. Aí ela chamou o marido veio, ouviu, entristeceu-se. Que terrível! Como podia a vida ser tão perversa? Ele amava aquela filha única, tanto quanto amava a mulher. Então, quase sem voz, ele disse, se minha mulher está dizendo que o senhor venha sábado pela manhã, ela só vai ao café a partir das 17 horas. Ele agradeceu, compungido, mas não tinha certeza absoluta que fosse Cláudia. No dia seguinte, ele foi ouvir Cláudia novamente. Aqueles olhos azuis não poderiam ter um glaucoma que a cegou. Não podia. Eram claros os olhos. E quando ela terminou e foi para o seu camarim, ele chamou um garçom e deu-lhe um bilhete. Por favor, entregue a estrela. O garçom piscou o olho. Tudo que é garçom pisca o olho, porque ele sabe o que é que vai acontecer. Só que não era exatamente o que ele pensava que ia acontecer. Mas ele recebeu $20. Era uma alta importância. Ele foi e entregou o bilhete. Cláudia leu, estava escrito, necessito falar com você a respeito de sua mãe. Ela assustou-se, telefonou para casa. A mãe disse, mas eu não tenho nada. Minha filha, venha para casa, nós vamos conversar. Cláudia ficou assustada e começou a imaginar, quem é este homem? Pediu que ele venha até aqui, mandou a sua secretária ficar ao lado e ele veio. Na porta do camarim estava uma estrela. Ele bateu e uma voz fria disse-lhe, entre. Ele entrou. Ela estava lá perto do espelho. Ele estava a uns 5 metros de distância. Pode falar. Eu sou Cláudia. Ele disse, Cláudia, eu venho em nome de sua mãe. Mas eu acabo de telefonar para a mamãe e ela disse que não tem nada para me dizer. Não, Cláudia, não é essa mãe, é a sua mãe, que ele deixou no orfanato em Nova York. Ela disse, mas isso não aconteceu. Cláudia, eu venho acompanhando há mais de 1 ano a sua busca. A sua mãe deseja saber se você é feliz. Ela interessou-se, encostou-se na mesa e respondeu, diga a essa desalmada que eu sou infeliz. Tenho tudo, mas eu sou infeliz e a odeio até as minhas forças mais íntimas. Diga-lhe que eu a odeio, porque ela me abandonou.
porque eu ia ficar cega. Ela me abandonou. E não volte nunca, porque eu darei queixa da polícia e o senhor vai perder sua carteira profissional. Ele disse: Cláudia, a vida não é assim, como a sua fantasia de quase adolescente. Esse negócio de eu nunca, quer dizer, amanhã a gente faz. Você não aldeia, você está magoada. Sua mãe sofre muito. Que sofre? Que morra de sofrimento pelo que ela me fez. Cláudia, eu vou falar com seus pais, porque eu já falei e vou dizer que lhe comuniquei. Eu não quero nada, nada. O marido dela é muito rico, mas eu estou decidido a encontrar essa Cláudia. Encontrei você. Você não fugirá de mim. Então eu vou dizer que você está infeliz, aguardando notícias dela para ficar feliz. Não, ao contrário. Eu a odeio porque sou infeliz. Mas se o senhor quiser ir amanhã à minha casa para dizer isso na frente de meus pais, que devem estar, eles muito tristes. Então, eu lhe receberei em casa. Ele foi. Cláudia parecia que havia enlouquecido. Aquela beleza inocente estava marcada por vínculos de ira. E foi assim que ele conversou calmamente. Acalmou a mãe. O pai disse: eu confio neste homem. Você não vai tomar a nossa filha. A mãe também não. A mãe ama e quer apenas saber se ela é feliz. Porque se for feliz, ela vai sentir muito bem por havê-la colocado no orfanato. E se não colocasse, estavam as duas pedindo esmolas pelas ruas, porque ela é cega e ela sem recursos. Todos concordaram. E Cláudia anuiu vê-la uma vez. Então combinou que ele mandaria buscar o casal. Seriam recebidos no hotel. Hospedavam-se em suítes diferentes. Ele a apresentava. Ela dizia à mãe: bom dia, muito bom conhecer você. Até logo. Você acha isso impossível para poder fazer alguém feliz e você também ser feliz? Porque quem odeia é desventurado. Como você pode odiar alguém que teve a intenção de lhe fazer o bem? Ela baixou a cabeça. Daí uma semana, no hotel de luxo, estava a família vinda de Nova York. O pai, o padrasto e a mãe, hospedados-se no hotel valiosíssimo. Cláudia e seus pais hospedaram-se numa outra suíte. Foi combinada a hora. E Cláudia disse a ele: não deixe que ela me toque, nem que me abrace. Eu ficarei uma distância regular. Ou então eu farei um escândalo que o senhor pode imaginar. Calma, eu entendo. Chegou o dia. Às 9h da manhã, Cláudia se vestiu e sentou-se no amplo hall de entrada da suíte. Ele, então, foi a outra, e a mãe dela estava vestida de uma forma elegante, longo vestido, uma charpe de seda e brincos de ouro, o cabelo penteado para trás, com uma renda que descia à espanhola sobre os ombros.
tinha um semblante suave. Era uma mulher de 50 anos, mais ou menos. Ela também estava vestida e foi para a sala onde se daria o encontro. Ela sentou-se numa chaise longue, a sala imensa, com lírios. Ele foi pegar Cláudia, chegou até a porta da sala. O servidor abriu-a e Cláudia chegou e foi caminhando por um tapete vermelho. Lá no fundo estava a mãe, com um leque muito grande, a espanhola, um silêncio profundo. Cláudia começou a chorar baixinho. E ele dizia: fique tranquila, ela está lhe esperando, Cláudia. Ele disse: não me aproxime dela. Não. E foi-se aproximando, até que ela disse: pare, porque sentiu o hálito da mãe, respirando, próxima. Então, naquele momento, ela segurou o braço dele e disse: senhora Cláudia, minha filha, Cláudia, oh, minha filha, você já me perdoou? Não. Eu compreendo. Cláudia, você pensa que eu lhe abandonei? Penso. Você sabia que eu ia ficar cega? Não sabia? Sabia, minha filha. Então você me jogou no orfanato porque não queria cuidar de mim? Não, minha filha. Eu lhe coloquei no orfanato porque alguém, como aconteceu, podia levá-lo aos melhores médicos do mundo, ou lhe dar o conforto que eu não podia dar. Mas Deus fez ao contrário. Ao deixar você, menos de um mês, eu me casei novamente com um homem a quem eu disse: eu não amo você. A memória de meu marido está muito próxima. Ele disse: eu sei, mas eu sei que você deixou sua filha numa casa de órfãos. Ou me contaram errado. Eu não disse nada. Nada. Aceitei, porque ele prometeu que me daria um amparo na velhice. Mas sabe por quê, minha filha? Porque eu sou cega também. Então a sua doença foi hereditária. Foi eu que ele transmitiu. Naquele dia que nós estivemos no consultório médico, eu fui para examinar. E ele me disse que eu não tinha mais 2 meses de vida. E que você ia no meu rastro. As duas iríamos ficar pelas ruas de Los Angeles, pedindo esmolas. E eu então magoei o meu coração de cega, apesar de ver apenas sombras, para que você não tivesse o meu destino. Perdoe-me, minha filha, perdoe-me, eu também sou cega. Aí Cláudia teve uma exclamação e disse: mamãe, por que você não me contou? Porque eu não queria que você sofresse. As mães são assim, Cláudia. Eu preferi sofrer a minha cegueira, mas saber que Deus havia deixado a luz nos seus olhos. E agora você é tão cega quanto eu. Oh, mamãe, eu não sabia. Ela se ajoelhou e abraçou a mãe. A senhora envolveu-a no abraço e ela gritou para o detetive: vá buscar papai e mamãe, eles estão aí fora. O detetive saiu correndo, os pais entraram, ela estava abraçada e disse: papai, mamãe, esta
é minha mãe. Então eles se abraçaram. Todos choravam. Então, os pais adotivos disseram: ela vai cantar em Nova York no Ano Novo. A senhora pretende? Não, não pretendo nada. Você é feliz, minha filha? Sou, mamãe. Então eu estou feliz. Eu fiz a coisa certa. A gente tem que semear para um dia colher. Então, eu semeei a renúncia e o amor, e agora estou colhendo a felicidade. Nós somos muito ricos. Se os senhores não se incomodam, nós não temos nada que fazer em Nova York. Viremos para aqui, compraremos uma casa próxima da sua casa. E Cláudia, ela disse: eu ficarei com papai e mamãe. E no sábado e no domingo, eu ficarei com mamãe. Assim, nós repartimos. Eles não deixaram os pais adotivos que a mãe e o seu marido ficassem no hotel. Foram para a casa elegantérrima que eles tinham em Los Angeles. E naquela noite, todos se reuniram no café-concerto e Cláudia cantou como um anjo. Não cantou mais The Many Rivers, mas ela cantou uma suave canção chamada Natal Branco, que havia sido imortalizada por Bing Crosby. E se passaram os meses. Chegou dezembro. Dezembro, estava todo mundo em Nova York. A Radio City of Nova York havia reservado um camarim de frente do palco. Lá estavam os pais adotivos, a mãe e o marido. E o detetive estava atrás. Quando Cláudia apareceu, depois das roquetes, aquelas moças que são iguais e bailam, e aí ela começou a cantar o Natal Branco. O auditório chorava de emoção. Em Nova York, caía neve. Cláudia cantava. E eu me apaixonei por Cláudia. Porque toda vez que fazemos um bem, ele volta para nos beneficiar. E depois eu me casei com Cláudia. Ela deixou de cantar. E ela se tornou uma pastora, dizendo que toda causa gera um efeito. E todo bem que fazemos se transforma no bem para a eternidade. Não esqueçamos nunca de fazer o bem. O bem é a divina expressão de Deus na alma da humanidade. Lembrai-vos, nascidos da grande luz, sois a luz do mundo, conforme Jesus anunciou. Tendes o conhecimento da verdade. Fazei que a verdade fique à vista
e não escondida atrás do velador. Almas queridas, que escutais a dúlcida palavra de Jesus, tende tento. O tempo geológico é muito rápido. E quando menos se espera, o périplo carnal preenche o seu ciclo e todos voltamos à imortalidade. Vivei conforme as lições sublimes da Boa Nova e lembrai-vos que Ele deu a sua vida para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Nós sabemos que estes dias são muito difíceis. Murmúrios de guerra, lamentos de doenças, perdição de vidas, perigos e angústias. Mas, além das nuvens carregadas, brilham as estrelas. Além deste processo degenerativo de mudança, de mundo de provas para mundo de regeneração, brilha o amor de Deus. E vós, que permanecerdes fiéis, provarão do manjar do céu e da água viva da verdade. Se vos compuscardes, nem padecerdes desilusões. Ó espíritas cristãos, Jesus espera por nós, que fomos convidados para semear o grão bom e saudável. É certo que ao seu lado também tem o grão doentio e amargo, mas podereis separá-lo e alimentar-vos do trigo misericordioso do amor de Deus. Porfiai, sem temer, o Pai vela pelos seus filhos. Agradecemos ao seu magnânimo coração por nos haver concedido mais uma vez a comunhão entre nós e vós, neste trabalho de luz que marca a presença divina nos corações humanos. Tende paz, servi ao bem e entregai-vos à crença da verdade. Que o Senhor nos abençoe, meus queridos irmãos, minhas irmãs queridas, e um abraço de ternura do servidor humílimo e fraternal Bezerra de Menezes.